Olá, muito boa noite. Estamos juntos novamente para a quinta noite de reflexões desta semana de Páscoa, semana que nos lembra aquela última semana de Jesus antes de sua morte. E eu tenho a alegria de compartilhar a Bíblia com você, te enriquecer o coração com a fé em Jesus. Eu desejo que você visualize um Deus próximo a você, que te ama e que inclusive está salvando você e os seus queridos também. Para hoje, eu quero te oferecer um presente, que é o Guia de Estudos Bíblicos Revelações do Apocalipse. Muitas pessoas têm medo de abrir o Apocalipse porque acham que é um livro de destruição, que traz animais espantosos, que traz situações adversas e por isso essas pessoas têm medo. Mas, na verdade, o Apocalipse traz as revelações de Deus e a maneira como Deus age desde os dias de João, quando ele escreveu esse livro, até o fim, quando Jesus vai voltar, de modo que conhecer o Apocalipse nos traz alegria. Afinal de contas, ele mostra que Deus vai pôr um ponto final na história deste mundo e essa história já está contada para a gente, você pode conhecê-la. É só mandar eu aceito ou eu desejo para o WhatsApp que aparece na sua tela e nós então teremos a alegria de, assim como estamos fazendo para as diversas pessoas que nos solicitaram, enviar para você também aí no seu endereço, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito bem, o ser humano, conforme o João introduziu aqui hoje, o ser humano foi criado para ser livre. E a única coisa que Deus deu para ser do ser humano foi algo chamado livre-arbítrio, ou capacidade de escolher. Você é capaz de escolher. Você pode escolher o seu destino. Inclusive, Jesus não dará um destino diferente daquele que a gente mesmo escolher. Se você escolher ir para o céu junto com os salvos em Jesus, você irá. Mas aquelas pessoas que escolherem não ir para o céu, Jesus não as levará forçadas, não as obrigará a ir para lá. De forma que, desde o início, Deus, quando criou o ser humano, deu ao ser humano a liberdade de escolha. Inclusive o texto de Gênesis capítulo 2, que o João mencionou aqui, diz: de todas as árvores do jardim podereis comer livremente. Depois Deus chama Adão e diz: Adão, vá dar nome aos animais. E então Adão tem a responsabilidade de escolher o nome dos animais. Deus criou o ser humano livre. Mas você já percebeu que o ser humano ele tem a incrível capacidade de escolher as coisas que justamente o aprisiona? Já percebeu que o ser humano entra em caminhos que aparentemente são glamourosos, gostosos, e depois descobre que esses caminhos são amargos? O maior dom que Deus deu ao ser humano foi a liberdade para escolher. E, infelizmente, muitas pessoas transformam esse melhor e maior dom em sua maior fragilidade também. O ser humano, então, escolheu um caminho equivocado. Adão escolheu pecar. E, escolhendo pecar, se tornou o pai de uma geração inteira, de toda uma humanidade que carrega em seu DNA os traços do pecado. Nós estamos cativos nesta terra. Depois que o pecado entrou na terra, nós nos tornamos cativos, aprisionados, reféns nesta atmosfera, nesta realidade. Muitas pessoas, como eu mencionei, olham para a Bíblia, olham para o Apocalipse e pensam que o inferno é um local subterrâneo, onde lá tem um demônio com chifres vermelho, com uma cauda, com uma setinha, com um garfo de 3 dentes. Mas se você parar e observar bem, o inferno é esta terra, é aqui, porque aqui pessoas são maltratadas, aqui mulheres são violentadas, aqui crianças são abandonadas, aqui há fome, aqui há tristeza, aqui há morte, aqui há pandemias, aqui há medo. A terra se tornou um inferno. Por quê? Porque infelizmente nossos primeiros pais, Adão e Eva,
tomaram o caminho da desobediência, se tornaram pecadores. E Paulo, ao explicar isso em Romanos capítulo 5, verso 12, vai dizer: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim todos morrem porque todos pecaram. Esta é a nossa condição de reféns de uma atmosfera pecaminosa onde o mal se instalou. A pergunta que permanece é: quando é que essas coisas vão terminar? Quando é que estes eventos tão tristes da história humana chegarão ao fim e encontrarão um desfecho? Quando é que as pessoas vão parar de sofrer? E quando é que a morte será extinta de uma vez por todas? Algumas pessoas procuram os seus líderes religiosos para dizer: eu não aguento mais sofrer. As paredes dos hospitais têm escutado clamores que, inclusive, muitas igrejas e muitos prédios suntuosos não escutam. As pessoas sofrem. E a pergunta permanece: quando Cristo vai restaurar todas as coisas? No tema de hoje, no texto de hoje, eu quero que você me acompanhe para a gente, então, descobrir a fé e a alegria, para a gente saber exatamente quando é que tudo isso vai terminar e quando é que você estará completamente restaurado em Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus. Mateus, Evangelho de Mateus, é o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, perdão, e é no capítulo 24, e nós vamos ler alguns versículos aqui. Por favor, abra aí a sua Bíblia e leia comigo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu falei para você que o mundo pós-pecado, o ser humano criado livre e por causa do erro, da escolha errada, se tornou cativo, o mundo jaz nessa condição, o mundo está nessa condição. E as facetas do cativeiro são as mais diversas. Nós temos um cativeiro social. Segundo a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas está na pobreza. São pessoas que olham ao passado e veem miséria, olham ao presente e percebem que não têm condições de mudar a realidade, e olham ao futuro e não conseguem ter perspectiva de mudança. Pessoas que acordam e dormem com fome, porque não têm o elemento básico, os elementos básicos para a sua subsistência. O ser humano já tentou, através dos sistemas de governo, estabelecer uma equalização, capitalismo, socialismo, mas entre ano e sai ano as pessoas continuam sendo pobres, sofrendo deste mal, deste cativeiro. Existe também o cativeiro físico, que aprisiona e amedronta as pessoas. Eu não preciso nem falar para você dessa crise que nós estamos vivendo, uma crise sanitária, que obrigou as pessoas a usarem uma máscara. No mundo inteiro, onde você vai, tem pessoas de máscara porque estão amedrontadas, estão sendo infectadas, estão perdendo suas vidas, perderam as suas liberdades. São circunstâncias que afetam o ser humano na sua faceta física e o aprisionam ao medo de desenvolver uma doença ou de ser contagiada. De cada 6 homens, de cada 6 mulheres, uma terá câncer. De cada 5 homens, um terá câncer. O câncer já entrou para a lista de doenças mais avassaladoras do século XXI. É um tipo de cativeiro físico que assola as pessoas e as famílias. Existe também o cativeiro emocional, que faz com que as pessoas olhem e não consigam ter uma perspectiva diferente para a sua saúde emocional, para a sua autoestima, para a sua condição de vida, para a sua felicidade. Existem pessoas que, embora estejam rodeadas de outros, entre amigos e parentes, se sentem solitárias e não conseguem descobrir uma saída para esta situação. Existe também a faceta do cativeiro espiritual. Muitas pessoas rejeitaram a Deus e tiraram Deus do escopo de suas prioridades. A palavra Deus, ela é usada muito mais naqueles jargões populares cristãos do que num conceito de relacionamento com o próprio Deus. E as pessoas, ao tirarem a figura de Deus de suas vidas,
ao tirar a necessidade de prestar satisfação a alguém que é superior a si mesmo, as pessoas entraram num tipo de patologia espiritual, que acaba criando condições para todo tipo de crime, de desordem. Quando o ser humano não tem alguém, um ser superior a quem prestar sua satisfação, ele acaba sendo capaz de cometer todo tipo de atrocidade. É esta condição de cativeiro que nós temos. E é para esta condição que nós precisamos encontrar resposta. Ontem, na nossa reflexão de ontem, eu mencionei que na última semana de Jesus ele fez uma oração, e nessa oração ele declarou o que é a vida. O ser humano entrou nesse círculo de crime, que no fim das contas leva à morte de todos os seres humanos. E você deve ter ficado com a pergunta: eu preciso oferecer a resposta? Nós juntos precisamos encontrar a saída. Quando é que tudo isso vai acabar? De acordo com o texto bíblico que nós lemos, Jesus intervirá na história da humanidade. A volta de Jesus é um elemento chave em todo o conhecimento bíblico, em toda a cadeia de revelação bíblica. A volta de Jesus aparece como o clímax da história do ser humano, desde o Jardim do Éden, passando por Adão, Moisés, Abraão, Davi. Chegando ao Novo Testamento, sempre se teve a expectativa da vinda de um Salvador. O Salvador veio primeira vez para nascer como bebê. Inclusive, nós celebramos o Natal. E o Natal é a história do pavor que o inimigo de Deus sente ao ouvir o choro do bebê Jesus. O inimigo sabia que havia nascido o Salvador dessa terra, por isso tentou de todas as formas interceptar sua vida. A criança se desenvolveu, cresceu e iniciou seu ministério. Morreu na cruz, assunto de sexta-feira. Ressurgiu no terceiro dia. E ele olhou aos seus discípulos, que estavam angustiados, que estavam preocupados quando é que ele estabeleceria um reino aqui na terra. E então surge o capítulo 24 de Mateus. Jesus olha nos olhos dos discípulos e diz que os anjos virão para reunir os escolhidos. Os anjos voltarão, Jesus voltará e trará os anjos consigo para retirar você e a mim desta terra má. A condição de cativeiro não permanecerá assim para sempre. Nós não estaremos aqui nesta terra indefinidamente. Jesus Cristo prometeu que ele vai voltar. E assim como ele veio a primeira vez, a segunda promessa também se cumprirá. Nós nos tornamos escravos, cativos, pelo erro de Adão, mas pelo acerto de Jesus, pela obediência de Cristo e por sua graça, nós nos tornamos filhos de Deus novamente. E o momento no qual esse cativeiro vai chegar ao fim, vai ser o momento em que os céus se abrirem. Conforme diz Mateus capítulo 24, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele virá com poder e grande glória, com clangor de trombeta. Ele aparecerá para pôr um ponto final na obra de destruição do inimigo. Ele vai olhar nos seus olhos, vai chamar você e vai dizer: filho, a história de cativeiro acabou, você está liberto, vamos para casa para viver eternamente. Era a primavera de 1940, o senhor Stein, junto com a sua família, foi surpreendido com a parada dos carros militares à sua porta. Apressadamente, os militares os capturaram, junto com outras famílias da vizinhança, os obrigou a entrar nos carros militares, depois nos trens, e depois de 2 dias de viagem, as portas dos trens se abriram, e entre os mortos e os vivos que saíram por aquelas portas, foram empurrados para fora, eles perceberam que estavam em um campo de concentração nazista. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas foi morto no campo de Auschwitz. As pessoas entraram ali e perderam a sua liberdade, perderam a sanidade, perderam a saúde, foram obrigadas a serem escravas, ficaram lá por 5 anos, foram mortas nas câmaras de gás. Como cativeiras, não tinham a escolha da hora do descanso ou da hora da refeição.
foram mortas pisoteadas, foram mortas e usadas e mortas em experimentos médicos, foram mortas fuziladas. Muitas delas morreram de fome, porque foram tornadas escravas. Estavam aprisionadas naquele campo de concentração. Até que um dia, em 1945, eles escutam os sons de outras viaturas militares se aproximando. E quando olham, eram os soldados soviéticos que haviam vindo libertar-los. Os soldados conseguiram encontrar 7.000 judeus vivos. Aquele dia representou para o Sr. Stein o dia da restauração da vida, da liberdade, de poder conviver com seus familiares. Os soldados representaram os restauradores que vieram devolver àqueles seres humanos que estavam ali, aqueles judeus que estavam ali, a possibilidade de tomar escolhas novamente. Nós estamos aprisionados nesta terra e, vez ou outra, somos apresentados a mecanismos, a propagandas, campanhas de marketing dizendo que seus problemas acabaram. Está aqui um produto que soluciona todos os seus problemas. Mas a gente dorme e acorda e os nossos pés ainda estão nesta terra má. Os nossos pés ainda caminham nessas estradas pavimentadas de sangue, de sofrimento, de dor, de choro. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós conseguimos identificar a glória de um Salvador que não nos abandonou, que não virou as costas para as suas criaturas. Eu consigo identificar um Cristo que prometeu que vai voltar. Entre a terça e a quarta daquela última semana, que nós chamamos Semana de Páscoa, Jesus teve essa conversa com seus discípulos. Olhando 90 metros acima do templo, ele responde à pergunta dos discípulos: quando essas coisas vão passar? E a mesma pergunta você pode fazer a Jesus hoje: Senhor, quando essas coisas ruins vão acabar? A resposta é a mesma. Os anjos reunirão os escolhidos de Jesus. Um anjo vai pegar na sua mão, vai dizer: meu irmão, meu amigo, chegou a hora de ir para casa. Neste momento você perceberá que de fato os seus problemas terão acabado. E Jesus estará na porta do céu, aguardando você chegar, para lhe dar um abraço e fazer você herdar a vida eterna. A terra é má, aqui é um cativeiro, mas Jesus está restaurando todas as coisas. O pecado está aí, o pecado produz morte. Como eu disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o verso continua, é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele morreu por nós e Ele vai voltar por nós. Ele morreu por você e Ele voltará para chamar você pelo seu nome, para que definitivamente seus problemas acabem e você herde a vida feliz que jamais terá fim. Você deseja ir para o céu com Jesus? Você deseja ser reconhecido por Ele como um filho do lar celestial? Quer você ter as credenciais para que quando esse evento ocorrer, quando os anjos aparecerem para recolher os filhos de Deus, quer você ser reconhecido como cidadão do céu? Você só precisa aceitar a Jesus. Você o aceita? Você quer estar preparado para viver com Ele? Vamos orar juntos para confirmar essa decisão? Vamos orar. Querido Jesus, obrigado pela promessa poderosa de que o Senhor vai voltar. E venha quando vier, nós estaremos te aguardando. Os meus amigos e amigas que acompanham estas reflexões têm os seus corações aquecidos. Nós somos cativos nessa terra onde coisas ruins acontecem, mas nós conseguimos olhar ao futuro e ver toda essa história de maldade terminada e conseguimos ver a restauração que Cristo trará no novo céu e na nova terra.
Que o Senhor abençoe a decisão e o coração de cada um dos meus amigos. Que a tua graça os envolva a todos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.